Vamos hoje então retomar o tema da prudência, né, que a gente começou a detalhar no nosso último encontro. E a gente simbolizou com esse semáforo que manda a gente parar, pensar e só depois agir, né? Se a gente lembrar só disso, no dia a dia a gente já vai certamente ter um ganho em relação a muitas atitudes impulsivas, né, que a gente muitas vezes acaba tomando. Hoje nós vamos passar aí por uma série de frases que focam a questão da prudência voltada especificamente para o mundo real, né, para as ações que a gente acaba se envolvendo na nossa vida prática. E começamos com essa frase do Peter Drucker, né, consultor famoso que nós já citamos muitas vezes, que nos alerta que a prudência não deve ser justificativa para a gente deixar de se arriscar em certas atividades, né? Diz ele que pessoas que não se arriscam geralmente cometem 2 grandes erros por ano. E as pessoas que se arriscam normalmente cometem 2 grandes erros por ano. Ou seja, a gente se arriscar não é o oposto da gente ser prudente. É claro, nós temos que avaliar, parar, pensar e tomar o risco adequado. Mas não devemos deixar isso de lado. Outra questão que é importante a gente relembrar aqui, essa frase do Roosevelt, foi presidente dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, que diz assim: eu não me importo com o que os outros pensam sobre o que eu faço, mas eu me importo muito com o que eu penso sobre o que eu faço. Isso é caráter. Então, de novo, focando nessa questão, né, de que se a gente se importa com o que a gente pensa sobre o que a gente faz, então a gente é obrigado com essa estratégia a refletir sobre as nossas ações. E aí nós temos alguns conselhos práticos, começando com os mais antigos. O Lao Tzu diz que o valor de um ato se julga por sua oportunidade, né, pelo fato dele ser oportuno, ok? Outra dica antiga, né, esse provérbio judaico que diz que 3 coisas identificam um homem: seu copo, seu bolso e sua ira. Né? Como que a gente se relaciona com essas 3 questões? A bebida, o dinheiro e a raiva são fortes indicadores, né, da personalidade de qualquer pessoa. E em particular essa questão da raiva, né, tem essa frase que é bem conhecida do Buda, né, que nos lembra que persistir na raiva é como apanhar um pedaço de carvão quente com a intenção de atirá-lo em alguém. É sempre quem levanta a pedra que se queima. Então a gente deve ter essa consciência, né, de que a raiva pode aparecer, o Buda aceita isso, mas ele diz que persistir na raiva leva a gente a se queimar. Outra recomendação prática, né, o Mário Benedetti, escritor uruguaio, bem premiado aí, bastante conhecido, nos deixou essa frase aqui, dizendo que na vida a gente deve evitar 3 figuras geométricas: os círculos viciosos, né, dos quais a gente não consegue sair, os triângulos amorosos, acho que não precisa explicar, né, e as mentes quadradas. Então diz ele que esses a gente deve evitar. Outra dica prática, né? O Zig Ziglar, né, escritor, autor, palestrante, também já citamos muitas vezes, diz que a gente não convence ninguém
com nossas palavras. A gente só convence alguém fazendo perguntas. As perguntas certas podem levar o outro a pensar e se convencer de alguma coisa. A gente falar não resolve. Outra dica prática, né? Ouça as palavras que a sua boca pronuncia. Isto é, enquanto a gente fala, nós devemos ouvir o que nós estamos dizendo e refletir a respeito. Tem pessoas que falam como se fosse uma gravação saindo da cabeça e de forma totalmente inconsciente em relação ao que elas estão dizendo. Então, isso certamente é imprudente. Outra recomendação prática do escritor e fotógrafo americano Don Harold: nunca bata uma porta. Você pode querer voltar. Isso se aplica a qualquer ambiente que a gente frequente. Pode ser amigos, pode ser trabalho, ou qualquer outro lugar. Pode ser um partido político. Se você bate a porta, você vai ter dificuldades se um dia quiser voltar. Outra recomendação agora relacionada a dinheiro, né? É do Newton Bonder, também já citamos várias vezes, diz assim: coçar-se e pedir dinheiro emprestado é bom, mas por pouco tempo. A gente sabe que se a gente se coça o tempo inteiro, a gente acaba se machucando. Da mesma forma, se a gente vive o tempo inteiro pedindo dinheiro emprestado, nós vamos ter dificuldades. Ainda nessa questão das finanças, temos aqui uma frase do Mark Twain, que diz assim: um banco é um lugar onde te emprestam um guarda-chuva quando o tempo está bom e te pedem ele de volta quando está chovendo. O banco, ele procura sempre minimizar o seu risco, e ele se defende, então, de quem está em dificuldades. Pegar dinheiro emprestado no banco é só para, no fundo, quem não precisa. Outro alerta do dramaturgo americano Wilson Mizner, relacionado aqui a jogos de azar. Diz ele que os jogos de azar são uma maneira segura de não obter nada a partir de alguma coisa. Jogo de azar, você coloca o seu algo, a sua aposta, o seu tempo, e é certo que você não vai obter nada em troca. Você vai perder o que você apostar. Nessa mesma linha, tem outra frase aqui do Mark Twain que diz que há 2 momentos na vida em que a gente não deve especular. O primeiro, obviamente, quando a gente não pode se dar esse luxo. E o segundo é quando a gente pode se dar esse luxo. Ou seja, sempre. Passando da questão financeira para política, temos aqui uma frase virada do século XVIII para o século XIX, mas que continua válida até os dias de hoje. É do padre inglês Charles Colton, e que diz assim: nenhum ser humano é sábio ou bom o suficiente para que a ele se confiem poderes ilimitados. É uma frase que aplica muito bem a diversas situações que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Complementando ela, tem outra aqui, um político americano, Bernard Baruch, dizendo que é para a gente votar em quem promete menos, porque o nosso desapontamento será menor. Passando aí para
questões individuais, né? Essa frase do poeta James Lowell diz assim: os contratempos, né, as nossas adversidades, que a gente chama, são como facas. Eles podem nos servir ou nos cortar, dependendo se os pegamos pelo cabo ou pela lâmina. Qualquer adversidade que a gente enfrenta tem esses dois lados. Pode servir como lição ou pode nos machucar. E para a gente concluir hoje, então, temos aqui uma outra frase do Lao Tzu que diz assim: nada é impossível a quem pratica a contemplação. Com ela, tornamo-nos senhores do mundo. Embora seja uma linguagem, obviamente, antiga, né? Essa contemplação da qual ele fala está ligada diretamente com essa figura que nós colocamos no início. Contemplar significa a gente estar parado, observando e avaliando. Que é exatamente o significado aí da figura que nós colocamos na abertura e está repetida aí no alto do slide. Parar, pensar e agir.